Glória a Deus, que bom que nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu fico lisonjeada de ver que o Espírito Santo, ele nos move todos no mesmo Espírito conjuntamente. Eu não sabia qual é a palavra que o Jorge ia trazer para a abertura do culto, eu não sabia quais os louvores que a Dai escolheu para nos levar à adoração do Senhor. Mas quantas vezes você já ouviu nesses minutos a palavra confiar em Deus? Sabe, a mensagem que o Senhor compartilhou comigo, para eu estar compartilhando com cada um, é essa confiança, essa segurança que nós temos que ter no nosso Deus. Nós temos que andar com uma fé cega no nosso Deus, sabendo que Ele é um Deus maravilhoso e tremendo. Eu estou tendo essa semana uma aula no curso bíblico que eu faço, que é a história da igreja. E quando o professor começou a falar sobre história, ele falou assim, o papel da história. Eu não gosto muito de história, geografia, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que o papel da história é nós investigarmos o que aconteceu no passado, para nós conhecermos o nosso presente e prevermos talvez o nosso futuro. Porque a história, ela é a forma que nós podemos investigar fatos que já ocorreram e saber se isso tem interferência ou não no nosso presente e nosso futuro. E por isso que é tão importante, muitas vezes, a gente conhecer o Antigo Testamento. Isso falou muito comigo, com o meu coração, porque muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento sem a perspectiva correta do que aconteceu e o que repercutiu no Novo Testamento. E hoje eu estava meditando uma palavra esses últimos dias e o Senhor nos deu para estudarmos sobre Isaías. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 11. Porque é muito necessário que nós saibamos, nós tenhamos consciência do quanto Deus já se manifestou para a humanidade e o tanto que Ele já cumpriu as promessas que Ele tinha para essa humanidade. Então, pela história, pelos profetas, Isaías é o profeta que é conhecido como profeta messiânico, de tantas profecias que ele falou sobre Messias, que é Jesus Cristo. Ele já veio, glória a Deus. Você devia ter todos os dias no seu coração agradecer, obrigado por que eu nasci nesta era, nesta época, que Jesus já veio à terra, já nos concedeu o seu Espírito para estar conosco todos os dias. E eu vou começar a leitura, você me acompanha na sua casa. Eu vou fazer uma leitura pausada, porque à medida que nós vamos lendo o texto, eu quero que você reflita algumas coisas como eu já refleti. O profeta Isaías diz no capítulo 8, versículo 11: o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. E ele disse, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração, não temam aquilo que este povo teme e nem se apavorem. E essa mensagem, ela é muito presente em toda a Bíblia. Em toda a palavra do Senhor, nós vemos a necessidade, o que Deus pede do seu povo, o povo que clama o nome de Deus, o povo que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. A mensagem é sempre assim, olha, não olhe as circunstâncias, não olhe o que está acontecendo no mundo, olhe para mim, olhe para as coisas do alto, porque o nosso Deus é um Deus surpreendente. E nosso Deus é um Deus de milagre, não é um Deus de lógica, de coisas comuns.
Ele é um Deus que Ele quer que nós andemos em novidade de vida. Ele é um Deus que Ele tem coisas novas para nós, para os seus filhos. Ele é um Deus que nos separou do caminho que a humanidade está levando, está tomando. Ele é um Deus que Ele separa o seu povo, que somos nós, a igreja de Jesus Cristo hoje nessa terra. E ele, quando ele fala com veemência para Isaías, ele fala, olha, para de escutar o que o povo está falando, para de acreditar no que eles estão acreditando, para de temer o que eles temem. E ele continua, o Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter, ele usa uma palavra forte aqui na minha Bíblia, pavor. Porque medo mesmo a gente tem que ter é se nós escolhermos andar à margem de Deus. Quando a humanidade, quando o ser humano, ele escolhe seguir os seus próprios caminhos e andar à margem do Deus Santo, do Deus que nós temos que reverenciar, do Deus que nós temos que reverenciar os ensinamentos dele. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo ministrar aos nossos corações, para sermos santos como ele é santo, separado como ele é separado. E ele diz, temam, é estarem dispersos, separados de mim. Temam o pecado, que o pecado separa vocês de mim. Ele é um Deus que ele nos quer junto com ele. Ele nos quer acreditando que ele vai nos levar em caminhos maravilhosos nas nossas vidas. Porque ele tem planos e propósitos para cada filho seu. Os caminhos de Deus são de paz, são de bem. São para que nós cheguemos aonde nós queremos chegar, pela glória, pela graça dele, pelo auxílio dele. E quando ele disse isso para esse povo aqui, através da boca do profeta Isaías, ele falou diretamente com Isaías, ele continua dizendo, para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também será uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Uau, como isso é forte. Por isso que quando nós lemos essa parte da Bíblia, essa palavra, nós temos certeza de quem Deus é, o que ele já fez, o que ele cumpriu, o que ela estava escrito. Nós sabemos que quando Jesus Cristo veio para os seus, muitos, a maioria o rejeitou. E apenas alguns o seguiram e o aceitaram. Sobre estes, ele fundou a sua igreja. Eu e você estamos aqui, graças àqueles que seguiram aquele que se autodenominou o caminho. Aquele que começou tudo novo. Aquele que cumpriu o plano de salvação de Deus através da sua obediência. Aquele que viveu, mostrou quem era o Pai. Jesus Cristo, nós temos hoje a consciência de quem Jesus Cristo é, do que ele fez nessa terra. E mais ainda e melhor ainda, nós temos a consciência de que ele foi para uma morte de cruz, no meu lugar, no seu lugar, e nos deu livre acesso ao reino dele, o reino do Filho amado, o reino celestial, o reino do Pai.
E quando eu leio essa palavra, eu falo, meu Deus, isso já se cumpriu. E ele foi glorificado, ressurreto. Glórias a Jesus Cristo pela sua obediência. Glórias a Deus porque amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que nós pudéssemos ter uma reconciliação com Deus Pai. E isso é tão forte, essa palavra, porque ele diz assim, ó, logo depois no versículo 16 do capítulo 8 de Isaías. Guarde este mandamento, o mandamento com cuidado, e cele a lei entre os meus discípulos. Sabe, quando ele fala assim, ali nos primeiros versículos, que nós devemos buscar o Senhor dos exércitos e que nós devemos ser discípulos desse Senhor e temer esse Senhor dos exércitos, essa reverência que nós temos que ter com o Senhor Jesus e com tudo aquilo que ele ensinou na sua palavra. Ele diz, seja santo, seja separado do mundo, seja diferente. Nós temos por obrigação, se nós cremos em Jesus Cristo, pensar diferente, agir diferente, fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós temos que converter a nossa alma, o nosso coração, os nossos sentimentos, aquilo que nos faz agir precipitadamente para a vontade do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele veio para que nós não só herdássemos uma vida eterna, mas ele veio para que nós fôssemos santificados nele. Isso é muito importante, porque ele diz assim, ó, no versículo 12, eu esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele eu porei a minha esperança. Quantas vezes nós dissemos aqui hoje no começo do culto? Confiarei no meu Deus, nele colocarei a minha esperança. Porque nós temos em quem confiar. Por que que nós tememos o que o povo está conspirando, o que todos estão falando? Por que que nós tememos as coisas que nós ouvimos? Por que que nós tememos as sentenças de morte contrárias à nossa vida, à vida da nossa família, à vida dos nossos filhos? Por que nós tememos se nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador? No Antigo Testamento, nessa época, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus vir. E ele, profeticamente, ele dizia, esperarei pelo Senhor. Nele eu porei a minha esperança. Eu amo a vida de Davi. Davi escreveu o Salmo 40, 42, 46. Eu vou ler, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler rapidamente alguns versículos que Davi deixou registrado também. E ele diz assim no versículo 1 do Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em outras versões está, esperei com paciência pelo Senhor. Salmo 42, quando ele conversa com a sua alma, com a sua própria pessoa. Davi está falando com ele mesmo, como nós muitas vezes temos que falar. Nós temos que chegar diante do espelho e dizer, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Profeticamente, Davi já estava se referindo ao nosso Senhor.
porei a minha esperança nele. E ele fala com ele mesmo, quando ele estava abatido, quando ele estava triste, quando ele estava desanimado com as circunstâncias que o cercavam. Davi, quando escreve esses salmos, ele não estava na melhor fase da vida dele, mas ele mesmo falava com a sua lógica, com a sua razão, com os seus sentimentos. No Salmo 43 ele repete, no versículo 5, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Só para dar mais um exemplo no Salmo 46, versículo 1. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele fala nosso, desculpa. Auxílio sempre presente na adversidade. Olha que confiança que este homem que sofreu coisas que eu e você não sofremos 10%. Olha com que convicção que ele abre a sua boca e faz música para o Deus que ele crê. É fácil nós entendermos por que Deus disse que Davi tinha um coração igual a Deus. Coração de Deus. Porque a confiança que ele tinha nesse Deus, ela é admirável. Ela é para eu e você estarmos copiando, estarmos aprendendo, nos apossando. Por isso, 46, versículo 2. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Você consegue imaginar uma cena dessa? E Davi nos ensinando pelo Espírito Santo de Deus. Olha, eu, não devemos temer, ainda que venha um terremoto, um tsunami, coisas terríveis que abalem essa terra. Ele fala isso com uma convicção, porque ele sabe que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos continuar a leitura lá de Isaías capítulo 8, volte para lá. Aqui estou eu, versículo 18, Isaías 8, 18. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel nós somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium, alguém que consulte os espíritos, alguém que murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Sabe, essa palavra é tão atual. Como nós temos visto pessoas, e pasme, até pessoas que frequentam uma igreja cristã, procurando tarólogos, médiums, ciganos, adivinhos. Você pode pasmar e dizer, isso não é verdade, mas eu te digo, é verdade. Pessoas que andam em todos os lugares, buscando espíritos malignos, buscando contato com pessoas mortas, quando a palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma vez só. Mas a palavra do Senhor diz, o meu povo é destruído, perece, porque não examina as Escrituras Sagradas. Deus fala a esse profeta Isaías e diz, o meu povo, ele não diz aquele que está lá fora, que está longe, que não ouviu falar em Jesus Cristo.
aqueles que não eram de Israel, que conheciam Deus único e verdadeiro. Isso é muito grave, gente, isso é muito grave. Isso é muito perigoso, porque a igreja de Jesus Cristo, ela tem que se aprumar. Nós temos que ser a boca daqueles que falam a verdade, que está registrada na Bíblia para todos, inclusive para aqueles que estão ao nosso lado, perto de nós, dentro das igrejas. Porque nós, se não andarmos com o Senhor, se não obedecermos a sua palavra, se nós não tivermos uma vida correta, alinhada com o nosso Deus, vivo e verdadeiro, Deus de milagre, Deus de surpresas boas, nós seremos destruídos. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor como um leão, buscando a quem pode tragar, devorar. Eu e você, que cremos em Jesus Cristo, temos no nosso redor, junto com nós, o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor. Porque nós andamos alinhados com a vontade de Deus. Nós somos aqueles que consideramos santo o Senhor dos exércitos. Nós somos aqueles que tememos, reverenciamos o nosso Deus. E por isso nós andamos com Ele conforme Ele quer. Vou continuar no versículo 21 do capítulo 8 de Isaías. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. Olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Uau! Como nós podemos ficar calados sem anunciar o nosso Deus aos aflitos e famintos nessa terra? Como nós podemos ficar inertes quando nós vemos um irmão na fé, aflito, faminto, andando ainda em densas trevas, porque não entendeu quem é Jesus Cristo? Preste atenção. É triste, é às vezes desesperador a gente ver uma igreja morna, uma igreja que o Espírito Santo não é reverenciado para trazer o fruto que ele tem para manifestar na vida de cada cristão. Porque a palavra de Deus diz: se viveres no Espírito, andarás no Espírito. Se és filho de Deus, se és filho do Espírito, andarás no Espírito. A palavra de Deus diz quais são o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É aquele conjunto que nós lemos aqui no domingo passado. Mas nós temos visto pessoas no mundo, do mundo, que não conhecem Jesus Cristo. E nós temos visto pessoas que já ouviram falar de Jesus Cristo também, aflitas, em trevas, densas trevas. Glória a Deus pelo Senhor Jesus, que nos usa para ir em resgate a estes. Quero começar a ler o capítulo 9. Me acompanhe. E agora nós vamos ver quão agraciados nós já somos. Porque no 9 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Eu, se fosse você na sua casa, dava um aleluia. Eu, se fosse você que está aqui, também dava um aleluia. Aleluia. Porque nós, vamos ler de novo. Contudo, não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu já tive uma fase na minha vida
negra, densas trevas. Era aflição de manhã, de tarde, de noite. Era desespero. Era assim, o que vai ser de mim amanhã, o que vai ser de mim amanhã, o que vai ser de mim... Acho que 3 anos eu falei, o que vai ser de minha mãe e da minha filha. Eram trevas, eram momentos de aflição. Mas eis que a escuridão acabou. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu criei que Ele ia resolver todas as coisas. E eu fazia que nem Davi. Eu falava, Deus vai resolver. Jesus Cristo, eu entreguei minha vida para você, agora é com você. Jesus Cristo, eu não vou andar mais aflito. Jesus Cristo, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, porque eu entreguei a minha vida para você. Eu repetia isso para mim mesma, para me convencer a minha alma que Jesus ia cumprir tudo que ele tinha conquistado naquela cruz. A morte de Jesus, nós temos que entender, foi pessoal, foi para mim, foi para você, para nós não andarmos mais em tristeza, em amargura, em dores, em aflição, em preocupação. Ele disse, está tudo consumado. Ele ressuscitou, ele venceu todas as coisas. E é isso que o capítulo 9 vai nos dar esse entendimento. É por isso que é importante a gente ver o passado. Porque eles aqui não viram Jesus Cristo. Eles só tinham a profecia, só tinham uma promessa que eles falavam, esperarei no Senhor. Mas eles não viveram a promessa. E eu e você já nascemos na era da promessa, que já tinha se cumprido. Oh, aleluia. E aí continua, eu vou continuar no versículo 2 do capítulo 9 de Isaías. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como aqueles que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem bens tomados na batalha. Paramos aqui um pouquinho. Você sabe de quem Isaías está falando? De mim e de você. Nós somos esse povo que caminhava em trevas. Nós não éramos descendência de Abraão. Nós não tínhamos o Deus único e verdadeiro como nosso Deus. Nós estávamos dispersos como ovelhas sem pastor. Nosso mundo, nós vivíamos como hoje muitas pessoas vivem. Atrás do seu prazer, atrás de coisas hedonistas, sendo hedonistas. Nós não conhecíamos Deus, Jesus não tinha se manifestado para mim. E nós andávamos nas trevas e a promessa se cumpriu porque Jesus veio a essa terra, morreu por mim e por você. E a partir da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação, a igreja de Cristo nasceu nessa terra. Eu e você fomos enxertados na videira verdadeira, fomos adotados. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz que a todos que creram no nome de Jesus, Deus Pai deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Agora sim, nós somos descendentes de Abraão, pela fé em Jesus Cristo. Nós somos enxertados. Sabe, isso é tão importante a gente ter essa consciência que jamais seria tão bom para nós se tivéssemos nascido no Antigo Testamento ou na época que Jesus pisou na terra. Jamais. O melhor Deus deixou para nós que nascemos depois que Jesus Cristo
cumpriu o plano de salvação. A palavra de Deus diz assim, ó: aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide bens tomados em batalha. E ela continua no versículo 4 do capítulo 9 de Isaías: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste envolvida em sangue serão queimadas. Acabou a nossa luta, acabou o nosso medo, acabou os nossos temores, porque Jesus já veio, ele já deu vida eterna para mim e para você. E ele nos deu uma vida próspera nessa terra. Prosperidade quer dizer segurança. Nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que estamos seguros em suas mãos. Nós sabemos que um fio não cai da nossa cabeça sem que ele saiba, sem que ele determine. É tão importante nós termos a consciência que o capítulo 9, escrito há 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, isso quer dizer 2.700 anos atrás. Hoje, eu tenho que ler isso e tomar posse para a minha vida e me alegrar. Porque a palavra continua dizendo: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Que filho que foi dado para nós? Filho unigênito de Deus Pai. Ele nasceu, o menino nos nasceu, ele nasceu em forma de homem, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, concebido pelo revestimento do Espírito Santo sobre a vida de Maria, 100% Deus, 100% homem. Esse Jesus Cristo, que nós enchemos a boca para dizer que nós amamos e que nós conhecemos. O governo já está. Aqui ele estava profetizando, Isaías. Mas nós já sabemos que ele venceu. Que ele cumpriu o plano de salvação. Então nós já sabemos que essa palavra, ela se cumpriu. O governo está sobre os seus ombros. Deus colocou o nome de Jesus sobre todo o nome, nos céus, na terra, embaixo da terra. Ele será chamado, ele é chamado hoje por mim e por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Versículo 7 em diante. Eu creio que vai acontecer. Você crê? Amém, glória a Deus. Você tem que crer, porque se até aqui foi cumprido já, por que não vai ser cumprido daqui em diante? Estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então eu quero que você e eu reflitamos uma coisa nessa noite. O que mesmo nós temos a temer? Se ele é um Deus que cumpre toda a sua palavra, e se ele é um Deus que diz que ele é a cabeça da igreja, e se eu e você acreditamos em Jesus Cristo, nós somos a sua igreja, o seu corpo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 2, para não ficarmos só no Antigo Testamento. Vamos ver o que o apóstolo Pedro diz na primeira carta que ele escreve, primeira carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler rapidamente, versículo 1 a 9. Não vou nem parar para comentar, porque a palavra ela se autoexplica, ela nos auto-instrui. Portanto, livrem-se toda maldade, todo engano, livrem-se da hipocrisia, da inveja, toda espécie de maledicência.
como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio desse leite espiritual puro, a palavra de Deus, cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhido por Deus e preciosa para ele. Você lembra o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 8, no versículo 14 a 15 da pedra de tropeço? Aqui está confirmado. Vocês também, nós, eu e você, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Nós não precisamos temer mais nada, porque nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo. Então nós não seremos envergonhados, porque nós confiamos verdadeiramente nele. Amém. Portanto, para vocês, os que creem, é só para os que creem, esta pedra é preciosa, mas para aqueles que não creem, não querem ouvir ou fecharam seus ouvidos, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Apóstolo Paulo, citando Isaías, capítulo 8. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, aqui está falando de mim e de você. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nem sequer povo, nós não éramos povo de Deus. Que bênção ter nascido na era que Jesus já tinha vindo para essa terra e hoje está lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela minha vida e pela sua. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora você é povo de Deus. Vocês não haviam recebido a misericórdia do Senhor, mas agora receberam. Uau, isso é demais. Eu e você temos a consciência de andarmos nesse mundo de forma diferente, porque a palavra de Deus diz que nós somos diferentes. Todos os que cremos em Jesus somos diferentes. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 3, eu não canso de recitar. É repetitivo porque é importante. É importante que nós entendamos que, através da nossa fé em Jesus Cristo, nós somos libertos do império das trevas. Essas trevas que nos faziam andar aflitos, essas trevas que Isaías dizia que é aflição, temível escuridão, que era fome de Deus, fome da justiça de Deus. Eu quero que você entenda que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Qual é a cultura que você tem andado no seu dia a dia? Você continua no reino mundano, no império das trevas, andando e agindo conforme as pessoas que não conhecem Jesus Cristo agem? Ou você entendeu que agora a cultura sua é a cultura do reino do Filho amado?
Nós temos que aprender com a cultura do reino, filho amado, porque nós somos transportados pela fé em Jesus. E não são todos que ainda entenderam isso. Pessoas que vão na igreja de Jesus Cristo. Não caiu a ficha. Não se conectou com essa realidade. Eu não ando mais como o mundo anda. Eu não escuto mais as conspirações que o mundo escuta e acredita. Eu sei quem é o meu rei. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Salvador. Como você tem estado ultimamente? Agora a pergunta é minha para você. Você tem andado em aflição? Você tem andado rancoroso? Você tem andado melancólico, deprimido? Como você tem estado essas últimas semanas, esses últimos meses, talvez, da pandemia? Você tem andado atemorizado? Você tem medo do seu futuro? Entrega a sua vida para Jesus Cristo, de verdade, de coração. Ele já veio. Hoje nós podemos entregar nossa vida para Ele. Ele não tinha vindo nessa época de Isaías, mas ele já estava profetizado que ele viria. E já foi cumprida a profecia. Sabe, eu estava meditando sobre essa palavra e veio uma tristeza muito grande no meu coração. Eu creio que é do Espírito Santo, porque agora eu fiquei emocionada. Quantas pessoas que estão andando melancólica, amargurada, chateada, de bico, como se fala. Sabe, murmurenta. Quantas pessoas, povo exclusivo de Deus, que não entendeu ainda que nós temos que nos alegrar diante de Jesus como os que se regozijam numa colheita farta. Como os que exultam quando divide bens que são tomados numa batalha. Sabe? Há uma batalha, uma guerra espiritual pela minha vida e pela sua, meu querido. Há uma batalha pela nossa alma, é o diabo querendo nos levar para o inferno. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos resgatar e Ele já nos resgatou. 2000 anos e pouco atrás. Ele foi para aquela cruz. 2000 e pouco não, né? Porque ele foi quando ele tinha 33 anos. Praticamente 2000 anos atrás. Ele foi para aquela cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Amém. Por que que nós perdemos tanto tempo ainda como se estivéssemos em trevas? Aflitos, rancorosos, amargurados, chateados, tristes. Às vezes nós ficamos tristes com pessoas, às vezes nós ficamos tristes por causa de circunstâncias, porque nós não entendemos ainda a plenitude do que significa Jesus Cristo. Nós não entendemos ainda tudo que Ele nos concedeu, já está concedido. A gente não entendeu ainda o que é a alegria da salvação. A gente não entendeu ainda que a nossa vida é efêmera. Sabe, eu estava meditando sobre isso e eu falei, meu Deus, eu sou grata pelas coisas novas que Tu faz na minha vida. Eu sou grata pelas pessoas que Tu acrescenta na minha vida. Cada vez que eu penso em fazer uma festa de aniversário, eu começo a ficar desanimada, porque eu falo assim, meu Deus, mas é tanta gente que eu tenho que convidar. Porque Deus vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Eu digo, não são pessoas, são bênçãos sobre a minha vida. Pessoas que eu jamais me sentiria bem fazer um aniversário e não convidar. Coitada da minha filha quando casar. Festa de casamento dela, eu não sei como é que vai ser. Não tem como não convidar um monte de gente que acompanhou a nossa vida toda. E eu falo, meu Deus, eu sou grata pelas circunstâncias, pelas pessoas. Tem pessoas difíceis? Tem, mas eu também sou grata para as pessoas difíceis.
Eu sou grata por cada homem daqueles que passou pela comunidade, que ficou gravada na minha memória. E eu, quando oro como se fosse um amigo meu de anos. Porque eu sei que eu tenho propósito nessa vida para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Eu sei que se Ele coloca pessoas perto de mim, é Ele quem coloca. E eu sei que essas pessoas, Deus tem um propósito na vida delas, tem um propósito na minha vida para andarmos juntos. E eu quero dizer, tenha um coração grato. Tenha um coração alegre no Senhor. Não ache que nada na sua vida é por acaso. Você crê em Jesus Cristo. Você tem, querido, no seu coração agradar a Jesus. Então não pense que as coisas são por acaso que acontecem. Nada é por acaso. Porque Ele é esse Rei maravilhoso, esse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Na minha vida e na sua vida, que estamos sujeitos a Ele como Rei, a sua soberania. Abra a sua palavra, nós já estamos caminhando para o final. Romanos 8, 28. Traga esperança ao seu coração. Nós temos que trazer alegria para a nossa vida mediante a palavra de Deus, mediante a fé em ação que nós temos em Jesus Cristo. Nós temos que praticar a palavra, falamos isso domingo passado, pratique a palavra. Mais que vencedores, capítulo 8 do livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreve para Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos começar daqui a leitura. Grife na sua Bíblia. Isso é importante você ter na sua mente, você guardar esses versículos que nos dão esperança, estímulo, nos dão ânimo para continuar nossa luta. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para pensar, Deus nos coloca exatamente no mesmo patamar que Jesus Cristo. Ele é o primogênito de nós que somos filhos de Deus. É assim que Ele nos vê, essa é a nossa identidade em Cristo Jesus, para com o Pai. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Nós já somos para a glória de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para pensar. O que pode acontecer na sua vida se eu e você andamos com Deus? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Gente, isso é para grifar, isso é para amarelar, isso é para colocar no espelho, escrito, e você todo dia falar: minha alma, por que você está chateada? Por que você está melancólica? Minha alma, por favor, saia desse estado. Porque a palavra de Deus nos promete isso. Ele nos dará todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É o próprio Deus. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está intercedendo por mim e por você. Isso é pessoal, isso não é uma carta bonita, não são uma linguagem retórica, isso não é uma poesia. Isso é Deus falando para mim e para você, a boca de Deus. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em
todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Oh, aleluia! Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo que nos amou. Oh, coisa linda! Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, meu amado, eu quero que você tenha uma coisa na sua mente. Não sei se você já parou para pensar nisso. Deus reservou o melhor para mim e para você. Último versículo da noite. Abre em Hebreus, capítulo 11, versículo 39. Esse é o capítulo chamado Exemplos ou Heróis da Fé. Eu vou citar o nome deles, você pode ler depois com calma na sua casa. Abel, Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque e outros. Vou ler o versículo 32 primeiro. Que mais direi? Paulo dizendo, apóstolo Paulo. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel e os profetas, nos quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da estasa, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus filhos, seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados, e aí ele segue dizendo: o mundo não foi digno deles. Vagaram por desertos, montes, cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, fé em Deus. Jesus Cristo não tinha vindo, o Messias, a promessa, aquele que lá em Gênesis Deus disse que venceria. Oh, glória a Deus! Nenhum deles recebeu a promessa. Nenhum deles conheceu Jesus Cristo. Nenhum deles viu se cumprir o plano de salvação. Deus havia planejado algo melhor para nós. Oh, glória a Deus! Para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Somente depois que Jesus veio, eles foram aperfeiçoados, porque Jesus esteve lá, onde eles estavam, no seio de Abraão, e levou-os para junto do Pai. Eles tiveram que esperar, e eu e você não vamos ter que esperar. A alegria da salvação, a alegria de saber que Jesus Cristo já veio, a alegria de saber que todos os meus problemas nessa terra vão passar, a alegria de saber que eu vou fechar os meus olhos aqui, quando abrir eu já estou lá no trono, embaixo do trono da graça, já estarei no paraíso, porque Jesus já veio. Então se alegre, deixe de lado as picuinhas, deixe de lado as preocupações, deixe de lado as aflições. Feche os seus olhos agora, coloque a sua mão no seu coração e exulte no seu interior, porque você creu em Jesus Cristo. Bem-aventurado, feliz aqueles que não viram Jesus em carne e osso, mas creram. Eu e você já somos bem-aventurados por isso. Pai querido e amado, Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que está recebendo essa palavra essa noite.
Eu oro por todos que estão aqui, todos que vão ouvir, Senhor Deus, para que a alegria da salvação, a alegria de saber que é povo exclusivo de Deus, que venha, Senhor, a confiança, que venha a segurança, que todos sacudam de si, Pai, as aflições, as preocupações, os problemas, Pai, as chateações, as decepções, melancolia, depressão, sai agora em nome de Jesus. E que cada um receba a alegria daqueles como se tivesse uma farta colheita, porque a época da colheita já chegou e nós estamos fartos com todas as riquezas que há em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, receba. Lembre-se, nós somos mais que vencedores nesta terra, por meio daquele que nós temos fé, aquele que nos amou primeiro. Em nome de Jesus, fica na bênção do Senhor.